Uma das questões que sempre chega para qualquer professor de história, como eu, ou de humanidades de um modo geral, até porque também trabalho com a geografia, com a sociologia, com a filosofia. Uma das questões que chega sempre no nosso colo é a questão da política. É comum, né, que a juventude, de certa maneira, veja com desconfiança a política de um modo geral. Só que a gente tem que lembrar que a política, ela pode ser encarada de formas distintas. Existe a política institucional, a política partidária está vinculado a isso, que é a política em termos institucionais vinculada ao Estado, à organização do Estado, né? Toda uma questão da legalidade do Estado, da estrutura legislativa, da estrutura dos poderes, do executivo, inclusive do judiciário também. O judiciário, por mais que o símbolo da justiça seja uma mulher com venda nos olhos, mas a justiça também tem um viés político, não tenha dúvida. Até porque a justiça, de certo modo, ela vai se amparar na estrutura legal da sociedade, nas leis. E a legislação, de uma certa maneira, é aquilo que vai regulamentar a vida em sociedade. E para se impor, para que uma lei seja de fato cumprida, obedecida, é necessário um aparato repressor que faça com que o indivíduo, de certa maneira, mesmo que ele tenha interesses, particularidades, ele vai, de alguma maneira, se retrair e obedecer à lei, com medo da punição. Então existe a política institucional. E existe a política, em termos mais filosóficos e sociológicos, que são as relações de poder. As relações de poder, elas acontecem não só na política institucionalizada. As relações de poder estão na família, as relações de poder estão no mundo do trabalho, as relações de poder estão nas relações comerciais, na hierarquia das empresas, no organograma de uma empresa, né? Quando a gente fala, né, eu costumo brincar um pouco com o aluno, fazer algumas alegorias. E, por exemplo, quando o jovem em família senta à mesa e com os pais, então, vão tomar uma decisão. O que vão comer? Então a mãe sugere que todos saiam para comer um sanduíche. Os filhos querem o sanduíche, mas não no lugar que a mãe quer, talvez num fast food um pouco mais caro. E o pai bate o martelo e estabelece que vai ser pedida uma pizza para todos comerem, porque ele está cansado para sair de casa. Então, a política, em termos de poder, de relações de poder, ela existe para justamente propor resoluções, possibilidades de resolução para as questões que envolvem a nossa vida. Então, quando uma família reunida toma uma simples decisão sobre o que comer, essa tomada de decisão, essa resolução de problema, vamos dizer assim, é um fenômeno político. Então, muitas vezes, o jovem entende erroneamente que a política ela se resume à vida institucional. Mas é claro, por que a política institucionalizada tem um peso maior?
quando a gente trata do tema? Porque ela carrega em si o peso do Estado. Ou seja, atinge muito diretamente a vida de cada um de nós. Uma política de Estado, uma nova legislação, né, ela pode modificar a vida de qualquer cidadão. Mas a política, quando ela foi pensada no mundo grego, e a própria palavra é grega, a política foi pensada em termos de uma atuação no sentido de participar da organização da cidade, da polis. Só participa da política o cidadão, aquele que de fato, inclusive, está numa posição social que lhe permite participar do mundo político. Na história, e a gente tem que retornar a Atenas, há 5, 6 séculos antes de Cristo, uma série de reformas foram realizadas e essas reformas, iniciadas por Solon, concretizadas por Clístenes, por Péricles, essas reformas vão organizar o que a gente entende por democracia. E na democracia, por exemplo, nos tempos de Péricles, ou como nós historiadores falamos, o século de Péricles, Péricles teve uma sacada genial, que é o seguinte: a participação já era garantida a todos os cidadãos, desde a reforma de Clístenes. Porém, para que um cidadão de fato participasse, ele tinha que, de alguma maneira, não estar mais preocupado com questões do dia a dia, com trabalho. Ou seja, como que eu posso, de fato, participar da eclésia? Como que eu posso, de fato, participar da bulé, que é aquele conselho, né, dos 500 cidadãos que definem a pauta da assembleia, da eclésia? Como que eu vou participar disso se eu preciso botar comida em casa, vamos dizer assim? Então Péricles definiu uma espécie de pagamento. Ou seja, começa a surgir ali aquilo que Max Weber, sociólogo alemão, vai conceituar como uma profissionalização da política, que é o que nós vemos hoje no mundo, não vou nem chamar de moderno, mas no mundo contemporâneo. A política como uma profissão. Existem inúmeros homens e mulheres que, direta ou indiretamente, vivem a política como profissão, como meio de vida, independente de ser candidatos ou não ser candidatos. Existe toda uma estrutura por detrás de alguém que a cada 4 anos se coloca para o eleitor pedindo o seu voto. Existe toda uma estrutura aí, social, partidária ou estrutura de poder. Então, a política é mais do que necessária no sentido do envolvimento de cada um de nós, pois a política define não só o presente, mas principalmente define a construção do futuro.